A inelegibilidade e a eventual prisão de Jair Bolsonaro levariam à desidratação da extrema-direita ou essa corrente teria peças de reposição para se manter no comando do campo conservador? Helenira Vilela, com a palavra. Olha, desidratação, sim. Derrota, não. Acho que são coisas diferentes. O Bolsonaro tem, de uma certa maneira, sem querer fazer uma comparação, porque de vários pontos de vista eles são incomparáveis, mas de uma certa maneira o Bolsonaro faz um papel para a extrema-direita que o Lula faz para a esquerda, ou para o centro-esquerda, que é um papel de liderança popular, de agitador, de capacidade de organizar, né, e de manter ativo um grupo grande de pessoas que está muito ligado à extrema-direita por essa figura. Mas a direita nunca vai nos faltar. Nesse sentido, eu concordo absolutamente com o Genuíno. Mesmo que o Bolsonaro vá preso, olha o espectro, né? Em algum momento as pessoas disseram, nosso grande inimigo é o Eduardo Cunha. Ele foi preso, eles põem outro lugar, tá o Lira aí, teve o Rodrigo Maia no meio. Então, assim, não tem uma condição de você dizer vai ser, ele é insubstituível. Talvez ele seja, por algum tempo, pelo menos inicial, insubstituível como a figura histriônica necessária para o fundamentalismo, para o fascismo. E como o discurso dele está muito ligado à questão da corrupção, o fato da corrupção ser o motivo pelo qual ele está sendo se afastado dá uma esfriada. Mas em pouco tempo a burguesia fabrica um outro Collor, uma outra figura para cumprir um papel parecido. E há possíveis, né? E se não houver, eles criam alguém tipo o Collor, que tiraram do bolso em algum momento. José Genuíno, com a palavra. Olha, será uma derrota, claro, o que está acontecendo com o bolsonarismo. É um enfraquecimento político. Mas imaginar uma queda definitiva, imaginar uma desidratação, eu acho que é cedo. Por quê? Primeiro porque a extrema-direita é filha, ela é cria do modelo neoliberal, que destrói, criminaliza a política, mercantiliza a sociedade e produz o caos, a desesperança e a falta de perspectiva no futuro. Aí vem a direita moralista, a direita religiosa, a direita das armas para apostar no caos. Portanto, esse caos de cultura continua existindo. Portanto, nós temos que... Os elementos que compõem a extrema-direita vão continuar existindo. Tem o que acontece nos Estados Unidos com Trump. Olha o que está acontecendo na Espanha com Fox. Olha o que está acontecendo na Itália. Portanto, nós temos que ter mais cautela, porque há uma base material, há uma base econômica na crise do modelo capitalista neoliberal. E há uma base social que foi capturada. E, em terceiro lugar, nós, da esquerda, ainda estamos faltando em levantar a bandeira do sonho, da utopia, do desejo. Nós temos que dialogar com a população sobre o futuro, sobre uma perspectiva transformadora. Se a esquerda ficar remendando esse modelo, ela fica identificada com o status quo e dá arma para que a direita se apresente como sendo anti-instituição e apostar no caos. Portanto, nós temos que ter cautela. É uma situação difícil, A vitória do Lula já foi uma grande vitória, não pelo número de votos, mas pelo que ela significou. Agora, veja bem, se você olhar para trás, nós estamos fazendo muita coisa, mas se você olhar para frente nós temos muitos desafios. E esse desafio precisa atender a população. Nós precisamos fazer transformações e não apenas acomodação. A crise exige que a gente não acomode interesses, a gente dispute futuro. E eu acho que essas três condições, elas precisam ser levadas em conta. Nós não vamos derrotar politicamente a direita sem a esquerda se credenciar como uma alternativa transformadora, uma alternativa de mudanças estruturais. Portanto, eu acho que a gente tem que torcer, é positivo, claro. Agora, nós não podemos nos enganar com esses fenômenos eventuais. Não só pode surgir outros líderes da direita, como a própria base da direita
pode se reciclar para uma direita de extrema, mas sem os arroubos, sem a arrogância, sem a extravagância do bolsonarismo. Vanessa Martina Silva com a palavra. Sou eu. Eu acho que depende. Em cima do humorismo aqui. Bom, se a inelegibilidade do Bolsonaro desidrata a extrema-direita, sim. Porque e eu concordo com tudo que o Genuíno falou, só que a questão é, a extrema-direita ela precisa de uma figura extremista. Então, não adianta achar que o João Dória vai fazer esse papel, que um Huck vai fazer esse papel. Essas pessoas são pessoas neoliberais, de direita, etc. E direita tradicional. Agora, a extrema-direita, ela precisa de figuras como o Trump, o Milley, como o Bolsonaro, ela precisa do histrionismo, ela depende disso para capturar e ter adesão. Porque não se trata do projeto político. O caso do Milley seria diferente, mas não se trata do projeto político que essas pessoas, que o Bolsonaro propõe. Se trata do que ele fala, de como ele se comporta e da identificação popular inegável que ele tem. Então, nesse sentido, sim. Essa corrente teria peças de reposição? É muito difícil. Mas aí pensando não na extrema-direita, pensando numa força de direita contrária a esse governo, contrário ao governo Lula e contrário às forças de esquerda. Uma direita que antagonize com isso. E por quê? Porque é o seguinte. Primeiro, a direita tem ferramentas, estruturas, tem coordenação mundial, né? Sabemos, o Genuíno deu os exemplos na Europa, temos vários exemplos na América Latina. Então, existe uma coordenação, existe uma organização mundial. Além disso, eles têm dinheiro, investimento, eles têm ferramentas, estruturas, uma série de facilidades políticas que os beneficiam, os favorecem para qualquer disputa eleitoral. E a esquerda, sabemos, está muito aquém dessas ferramentas, muito aquém desses instrumentos. Agora, por que eu coloquei que depende? Porque pensando numa extrema-direita, fica muito difícil, com a cartela de candidatos que a gente teria, pensar quem poderia substituir o Bolsonaro. Porque se a gente pega o Eduardo Leite, ele é um cara do PSDB. Então, é um partido específico, que, enfim, tem toda a sua história aí, não preciso me estender com isso. O Zema, primeiro que o Zema já deu um tiro no pé, né? Com as bobagens que ele andou falando. Mas o Zema é do Partido Novo. E provavelmente só ele vai continuar nesse partido. O Tarcísio é do Republicanos. Então você vê que não tem uma coerência, não tem uma coesão. E o PL, possivelmente, a única possibilidade que ele teria é de sair com a Michelle. É de sair com a Michelle Bolsonaro, que está totalmente envolvida também nos casos de corrupção, de desvios do Bolsonaro, etc. Logo, eles não têm exatamente como repor a figura histriônica, inclusive popular, do Bolsonaro, porque o que temos na cartela de candidatos não dá conta. Muito bem, vamos à terceira pergunta da noite. O eventual enfraquecimento da extrema-direita em função dos processos contra Bolsonaro poderia liberar o território para que a antiga direita liberal, aquela que foi governo nos anos 90 e depois oposição no primeiro ciclo de governos petistas e que deu o golpe de 2016, aquela direita liberal aglutinada especialmente no PSDB, no DEM, hoje União Brasil, no MDB, nos grandes meios de comunicação. Enfim, os processos contra Bolsonaro poderiam liberar o território para que essa antiga direita liberal, fora da primeira divisão do campeonato político desde 2018, recupere a liderança do campo conservador, talvez em aliança com o bolsonarismo mais moderado, como aquele que tenta ser encarnado pelo governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. De alguma maneira, a possível aliança ao redor do candidato, do prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, que junta o bolsonarismo, o PSDB, o MDB, seria uma espécie de ensaio para uma recuperação de terreno da direita liberal aliada com o setor mais moderado do bolsonarismo? Com a palavra, José Genuíno. Microfone.
Tem que abrir o microfone, Genuíno. Mas a crise que a gente vive é uma crise profunda e sistêmica, em que a própria sobrevivência do capitalismo, a reestruturação capitalista, exige lideranças carismáticas, existem lideranças, vamos dizer assim, personalíssimas, exige lideranças que vá... A crise exige confrontação, a crise exige polarização, a crise exige enfrentamento. Portanto, esse modelo de uma velha direita, uma direita com bons modos, ela tem terreno para ela, mas é muito difícil, porque depende de alguns fatores no campo, vamos dizer assim, psicossocial, no campo político e tal. Por outro lado, eu acho que o risco que nós corremos da esquerda é, se não fizermos essa polarização de enfrentamento, essa polarização de radicalizar numa crise que é ampla e múltipla, e é uma crise de futuro, nós possamos perder terreno para uma coisa mais domesticada, mais amoldada, mais bem comportada, que não muda as estruturas. Eu acho que as possibilidades estão em aberto. No campo da direita, eu acho que vai continuar existindo uma extrema, que é produto dessa crise, mesmo com a liderança dele em crise, do Bolsonaro, pode surgir porque é uma base social que precisa de se unir com esses valores do ódio, do caos, da intolerância, da arma, porque é o discurso que reproduz uma base social desesperada, uma base social que não pensa em futuro. E se a gente achar que o cenário é de acomodação, esse cenário não é o mais provável. O cenário é de enfrentamento. Olha o que aconteceu agora na Argentina. Olha o que pode acontecer no Chile com a crise do governo do Boric. Então, as situações são dramáticas. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos com o trumpismo, mesmo diante dos processos contra ele. Portanto, eu acho que a época histórica, Breno, que nós estamos vivendo, é uma época histórica muito singular, por causa da crise sistêmica. E eu acho que o grande problema é que falta uma vanguarda intelectual e política capaz de dizer as coisas pelo nome, de despertar ânimo, despertar sonho, para dialogar com a juventude, para dialogar com a nova classe trabalhadora, para dialogar com esses movimentos das mulheres, da antirracista, da comunidade LGBTQIA+, de todas essas franjas que estão pipocando pelo mundo afora. Porque a crise é muito grave. É uma crise de futuro. É uma crise de perspectiva, porque o futuro dos humanos está em risco. E esse problema exige posições corajosas. Numa crise, ou se mostra o CPF, ou então não adianta tirar xerox. Nós temos que ir para o enfrentamento. E eu acho que falta isso no campo da esquerda progressista. Com a palavra, Vanessa Martina Silva. Tem aquele meme, a fala do Genuíno. É isso, totalmente de acordo, subscrevo, total, voto com o relator, o cenário é de enfrentamento, e o que é curioso, né? Eu participo do Outubro, não sei, faz já bastante tempo, e acompanho os debates. Aliás, hoje é o programa de número 200. Ah, que legal! Bom, e aí a gente fala sempre, né? Aê, poxa vida, que legal. E aí a gente fala sempre essa mesma coisa, né? O cenário de enfrentamento, a gente tem um momento de radicalidade, as pessoas elas estão em busca de respostas, porque o neoliberalismo deu errado, porque o neoliberalismo enfraqueceu, diminuiu o poder aquisitivo de classes médias. Então, esse discurso, e aí eu vou pegar o exemplo da Argentina, o discurso de um Javier Milei, que fala em dolarização de um país. Então, vamos dolarizar, vamos explodir o Banco Central. Ele fala em radicalidade, a coisa é muito palpável. Eu não sei o que significa explodir o Banco Central, mas eu quero explodir o Banco Central, porque você está bravo e você quer explodir qualquer coisa. É isso que a população quer, explodir qualquer coisa, quer explodir o STF, explodir o Banco Central, saquear mercados. Então, esse é o espírito da época, mas o PT, eu não sei o que acontece, ele parece não entender o espírito do que estamos vivendo. E a própria Argentina também parece não entender. Então, assim, é bastante estarrecedor a gente ver que a resposta
que está sendo apresentada para o povo argentino para fazer um contraponto ao Javier Milei é o mais do mesmíssimo. Desculpa o trocadilho. Mas o Sérgio Massa, ele é exatamente o que a população não quer, porque ele é o cara do status quo, ele é o atual presidente da economia, de um país que está com a economia devastada, um cenário muito difícil economicamente, em que se percebe um empobrecimento da população, não chega a ser casos como o brasileiro, mas sim, existe um empobrecimento da população, e a resposta é o ministro da Economia, entende? É como se aqui no Brasil, já me adiantando, é como se no Brasil a resposta, né, a sei lá, um possível cenário sem Lula fosse Fernando Haddad, como, precisamos de radicalidade, precisamos de enfrentamento, então vamos botar o Haddad. É falta de entendimento do momento histórico, mas a pergunta era, né, se a extrema-direita, enfraquecimento dela favorece uma direita moderada. Sim. Por quê? Porque a burguesia, as forças, como queiramos chamar, o grupo que domina, né, a economia do país, Faria Limers, etc., eles preferem muito mais os sapatênis, eles preferem um João Dória, eles preferem o Luciano Huck, eles preferem uma direita que seja bem vestida, que seja classuda e que possa representá-los. E eles tinham um certo pé atrás com o Bolsonaro, sabemos disso, e vemos agora, por exemplo, tem um grande contraponto ao próprio Bolsonaro vindo desses setores. Então, uma direita contida viria a calhar para eles. Com a palavra, Helenira Vilela. Acho que eu vou falar uma coisa que... Bom, primeiro, eu tenho muito acordo com o que o Janano falou, mas eu queria dizer uma coisa que a direita tradicional tem um lugar hoje, e é no governo Lula. Nós precisamos nos olhar no espelho e ver a coisa, como diria o Valério Arcar, as coisas como são, né? Ué, União Brasil está no governo, o Republicanos está no governo. Eles Mas esse é o Centrão, é o Centrão. O Alckmin é o vice, gente. O governo, a direita... O Republicanos ainda não está no governo. Ainda não, tá bom, é uma questão de tempo. Depois da manhã. Mas, enfim, vamos lá, né? Eles têm um lugar, né? Eu lembro muito, eu já falei, eu sempre falo essa cena que eu acho maravilhosa, né? Que é do Andrade Gutierrez, encontra um político qualquer e fala, e o cara fala, você por aqui, e o Andrade Gutierrez responde, eu tô sempre aqui, vocês é que vão e vêm, né? Então, assim, talvez a questão é o protagonismo, né? Eles vão ter o protagonismo. Eu não concordo com a Vanessa, concordo mais com o Genuíno, eu acho que não, por conta das condições que a gente tem agora. Tem uma base material que justifica isso tudo. É a mesma resposta para a crise orgânica do capital que a burguesia deu na década de 30. Então, não é uma coisa que se fabrica. E aí, claro, eu concordo com a Vanessa que eles prefeririam em tese, mas eles são, antes de qualquer coisa, pragmáticos, e eles sabem que, preferindo ou não, nesse momento eles não têm essa oportunidade de botar a direita sapatênis ali, que eles teriam que sujar menos as mãos. E eu nem sei se todos, ou se a maioria realmente preferiria, porque o negócio deles tá rolando botar mais dinheiro no bolso? Se tá rolando, estamos felizes. Acho que eles se incomodam muito mais com a gente do que com a extrema-direita, e eles cederam, porque a extrema-direita, em algum momento, tirou muito espaço deles, ameaçou uma ou outra posição. A gente tem que ver essa coisa, por exemplo, de que o Bolsonaro, de verdade, em algum momento, ameaçou a Rede Globo de televisão, e aí a gente vê o governo Lula agora dando uma super resposta de, não, Globo, pode ficar tranquila, tá tudo bem aqui, nós vamos segurar vocês aí, tá tranquilo, 56 milhões. Então, tipo, eu não vejo esse lugar nesse momento. E muito concordo com a Vanessa, com o Janano, no seguinte sentido. Gente, se a gente continuar se apresentando como os defensores da institucionalidade e deixar para a extrema-direita ser antissistema, não vai dar certo. A gente está aqui no primeiro seminário de comunicação antifascista, eu estou dentro da sala do Portal Desacato, inclusive, e eu terminei a minha fala como coordenadora da mesa que eu coordenei, dizendo: a gente precisa lembrar de Bertolt Brecht, que diz, para derrotar o fascismo, a gente tem que mirar no capitalismo. E mirar no capitalismo significa ser antissistema. A gente não pode deixar a direita monopolizar esse debate, e a gente está deixando. E não só monopolizar, a gente está se apresentando como os defensores,
da estrutura, do judiciário, do respeito às instituições, e aí ferrou, porque essas instituições, o Banco Central, o judiciário, o legislativo, só ferraram a vida do trabalhador e da trabalhadora, da mulher, do preto, do negro, da LGBTQI, enfim, de todo mundo que se ferra nesse sistema. E aí a gente está entregando esse povo que precisa de uma resposta antissistema para a extrema-direita fascista.